Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Pedro, né? As epístolas Petrina, né? Que Pedro escreveu. E o título da carta que nós vamos analisar, né? O título da carta foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro aos forasteiros da dispersão, né? Como está registrado no capítulo 1 e 1. Ou seja, aos judeus cristãos espalhados pelo império. Isso confirma o ministério da circuncisão entregue a Pedro, né? Conforme está em Gálatas capítulo 1, 2 e 9. Autoria e data. Não existe dúvida de que seu autor é o apóstolo Pedro, que se coloca como testemunho ocular do sofrimento e da vida de Cristo. O idioma grego da carta é bastante puro e não poderia ter sido escrito de próprio punho, né, por Pedro. Seu amanuense escrevente, né, foi Silvano, né? Pedro não era muito bom de grego, né? Até que Marcos, já falamos que era o seu intérprete, né? Foi escrita provavelmente em 65 depois de Cristo, pouco depois da perseguição de Nero, que começou no ano 54 a 64. Analisando uma questão na carta, os assuntos teológicos, né? Muitos têm comparado seu conteúdo com o conteúdo da epístola de Paulo aos Romanos. De fato, é possível observar a influência paulina em diversas passagens. Os cristãos, conforme se percebe, estão sofrendo intensa perseguição e Pedro os exorta a ter paciência. O autor usa de forma abundante e constante duas palavras santas. Né? Santa esperança. E por conta dessa última, Pedro é chamado de o apóstolo da esperança. Assim como Paulo é o apóstolo da fé e João do amor. Pedro é chamado o apóstolo da esperança, João é o apóstolo do amor e Paulo é o apóstolo da fé. Apresenta os mesmos aspectos da vida cristã expostos na literatura paulina, abordando as seguintes relações: cidadãos, Estado, marido, mulher, pais e filho. E tal como nas cartas de Paulo, traz exortações aos presbíteros e líderes, né, da igreja. Né? Uma das questões que a gente pode pegar como apologética, né? Assim como a primeira epístola de João, a de Pedro também fornece a força do testemunho ocular. Embora seja isenta de reflexões teológicas, como se constata em 1 de João, sua narrativa é de alguém que conviveu com o Senhor em seu ministério terreno. Em suma, é fruto da convivência. Todavia, apresenta algumas dificuldades apologéticas que frequentemente sofre inúmeras interpretações e distorções por parte dos diversos grupos religiosos em particular. Usada por certos grupos para defender a doutrina estranha ao restante da Escritura, como, por exemplo, a ressurreição espiritual de Cristo, né? A possibilidade da salvação após a morte, o batismo como meio de salvação. Esse é o comportamento usual dos hereges, apoiar-se em passagens difíceis, sem paralelo, em nenhum outro texto da Escritura. Né? E também para ressaltar a segunda carta de Pedro, né? A segunda carta de Pedro, nós temos que analisar a segunda carta de Pedro. O apóstolo Pedro é o autor da segunda carta também. E ele fala sobre a ocasião em que ele, o apóstolo Tiago e João ouviram Jesus no Monte da Transfiguração. E se lembra de que Jesus tinha falado com ele a respeito da sua morte. Ele se refere à primeira carta, 3:1, e diz que por meio das suas cartas que ele vai fazer o que os destinatários lembrem das coisas que ele está ensinando a eles. Outra questão que a gente tem que analisar em Pedro: o apóstolo Pedro foi morto mais ou menos no ano 65, né, no governo de Nero. Portanto, ele teria escrito essa carta antes de 65, depois que escreveu a primeira carta. Não há nada que indique onde o apóstolo estava quando ele escreveu essa carta. Os destinatários são os cristãos em geral. No entanto, o apóstolo diz que esta é a segunda carta que ele está escrevendo a eles. E que dá a entender que os destinatários, né, os leitores originais, são os mesmos a quem foi escrita a 1 Pedro, né? E em relação entre 2 Pedro e Judas, né, que muitos falam, quem copiou de quem, né? Uma leitura cuidadosa dessas duas cartas, né, mostra que o segundo capítulo de 2 Pedro tem muita semelhança com 19:25 com 19 dos 25 versículos de Judas, né? Essa semelhança tem a ver com o assunto, a maneira como se diz as coisas e as ordens dos versículos. E sugere que o autor de uma dessas cartas se valeu da outra ao escrever a sua. Muitos estudiosos acham que o autor de 2 Pedro usou a carta de Judas, né? Usou a carta de Judas. Agora, analisando o conteúdo teológico dessa carta,
O apóstolo começa lembrando ao destinatário que foi o próprio Deus que o escolheu e chamou. A responsabilidade dele é de ficar firme na fé e crescer espiritualmente. Em seguida, ele fala a respeito dos falsos mestres que estão procurando levar os cristãos a uma vida cheia de pecados e imoralidade. O perigo que os cristãos ocorre é grande. E o apóstolo não mede palavras ao condenar aqueles falsos mestres. Uma coisa também que ele ressalta, o pior é que eles tinham sido membros da comunidade cristã, mas depois abandonaram a fé. Por isso o castigo deles será pior ainda, né? A questão da apostasia. E outra questão também na carta, uma coisa que os falsos mestres estavam fazendo era zombar da esperança dos cristãos de que Cristo voltaria em breve. O apóstolo afirma que o dia final virá, mesmo que seja impossível dizer quando isso vai acontecer. Que esteja sempre pronto para entrar nesse novo céu e nova terra que Deus vai criar. Que continue a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está no capítulo 3 e 8. Né? Agora o sentido apologético, né? O sentido apologético aqui. Pedro faz questão de destacar que seu ensino a respeito de Jesus não é produto de alguma ficção ou imaginação, mas fruto de sua experiência pessoal com o Senhor. Cita inclusive a passagem do Monte da Transfiguração como exemplo. Esta é uma das grandes defesas do cristianismo, uma vez que, em pouco mais de 50 anos, a principal literatura acerca dos anos terrenos de Jesus já estava em forma escrita, né? O que foi feito em grande parte por testemunhos oculares, evidência que não pode ser sustentada em relação a muitos documentos extrasbíblicos, que gozam de prestígio e legitimidade, né? E para ressaltar mais uma coisa, Pedro ainda exalta a posição da palavra inspirada como sendo infalível, norma para a vida do cristão. Pedro 1,19. Outra questão também que ele coloca é uma declaração contundente contra a inspiração divina da Sagrada Escritura. Do mesmo modo, sua referência aos textos de Paulo como escritura é uma importante alusão, não só por estabelecer internamente o cânon, mas também por enfatizar a importância da interpretação correta, né? A interpretação correta. Então, essas são as duas cartas petrinas, né? São muito profundas. Mas foi escrita por um pescador. Foi escrita por um pescador que andou com Jesus e aprendeu com Jesus durante 3 anos. Fez o maior curso teológico que a terra pôde ter, né? E foi com o mestre da Galileia, foi com o Senhor Jesus Cristo. Shalom.